Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de língua portuguesa para concursos com foco na banca IDECAM. Agora vamos resolver questões sobre o conteúdo de acentuação. Pegue seu material e acompanhe comigo, por gentileza. Começando. Questão número 1 diz o seguinte: de acordo com o site Toda Matéria, a acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Sobre a acentuação, há uma regra que diz que as letras I e U, quando tônicas, recebem acento quando são a segunda vogal de um hiato. Então vamos lá. Temos aqui no enunciado um textinho que fala sobre o conceito de acentuação gráfica e fala ainda sobre a acentuação quando temos o I e o U tônico. E a banca diz o seguinte: sabendo disso, assinale a única palavra a seguir cuja acentuação gráfica está correta e se explica com base na regra de acentuação mencionada neste enunciado. Ou seja, falou e a gente mal entendeu, né? O que a banca quer? Que a gente marque a alternativa que possua acentuação justificada pela regra do I ou U tônico, ou seja, a regra do hiato tônico, certo? Vejamos, letra A. Preciso tomar cafeína para ter mais energia ao longo do dia. Já temos nosso gabarito. Cafeína, observem, separando a sílaba, ca-fe-i-na. Temos o I dentro de um encontro vocálico, onde o I fica na segunda posição, sozinho na sílaba e longe do NH, porque nós precisamos dessas opções, né? O I ou U precisa estar na segunda posição, sozinho, ou com S e longe do NH. E temos justamente isso, o I na segunda posição de um encontro vocálico. Na hora de separar a sílaba, ficou sozinho, não tem S, mas não tem problema, e não tem NH. Perfeito. A justificativa, então, é a presença do hiato tônico. Vamos ver o restante? A palavra está. Aqui, na letra B, a palavra está acentuada por ser uma palavra oxítona terminada com A. Sendo assim, não é a justificativa que teremos. A palavra vítima, ela está acentuada por ser uma proparoxítona. Então, aqui nós temos a regra da proparoxítona e aqui a regra da oxítona. Então, letra B não é o que queremos. Letra C. As eleições para prefeitos no Brasil são um assunto seríssimo. Aqui nós temos, olhem, uma proparoxítona. Não é o que queremos. A Vila Madalena é um dos bairros mais boêmios da cidade de São Paulo. Vamos lá. A palavra é uma monossílaba tônica, ok? E boêmios, aqui nós temos uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Sendo assim, fica tudo junto e mesmo assim não é também a nossa justificativa. Então, aqui paroxítona e aqui é uma monossílaba, monossílabo tônico. Letra E, pessoal, vamos lá. Feiura. Bom, feiura não recebe mais acento. Após o acordo ortográfico, a palavra feiura perdeu o acento. Por quê? Para ter acento, nós precisamos de um hiato acontecendo. E o hiato é o encontro de duas vogais que ficam juntas na palavra e se separam na sílaba, certo? Ao analisar a estrutura da palavra feiura, nós temos o seguinte: o E e o I formam um ditongo, certo? Temos o E como a vogal deste ditongo. Sendo assim,
automaticamente a letra I vai se tornar uma semivogal. O U, como está sozinho na sílaba, vai se tornar uma vogal. E isso não forma um hiato, porque o hiato é o som de duas vogais juntas na palavra que se separam na hora de separar a sílaba. Isso forma um hiato. Sendo assim, aqui, na análise profunda da palavra, nós não temos um hiato. Portanto, esse U não é mais acentuado, então está errado. Macunaíma. Bom, gente, em português, a palavra macunaíma não é acentuada. E se estamos falando sobre regras de acentuação na língua portuguesa, não podemos considerar aquele acento. Sendo assim, letra E está errada, gabarito, letra A de aprovação. Ok? Número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada, seguindo regra idêntica à de saúde. Bom, saúde é acentuada pela regra do hiato tônico. Ou seja, precisamos identificar qual é a outra palavra que também recebe este tipo de acentuação. Vejamos, letra A, país. Notem que aqui temos um hiato tônico. É país. Temos o I na segunda posição com o S, tá tudo bem, não tem problema, e longe de NH. Perfeito. É o nosso gabarito, mas vamos ver o restante. Estratégias. Na palavra estratégias, temos uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Fica tudo junto, não é o que queremos. Indivíduos. Notem que nós temos uma proparoxítona. É esta a regra de acentuação. Vírus. Temos a acentuação porque é uma paroxítona terminada com U. Possível é uma paroxítona terminada com L. Sendo assim, só a letra A é o nosso gabarito. A de aprovação. Vamos lá, número 3. Diz o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra indicada, retirada do texto, tenha sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Perfeito, vamos lá. Letra A é um monossílabo. Letra B, parece regra da monossílaba? Parece, mas temos o seguinte: palavras que são acentuadas segundo a regra da distinção, né? Acento diferencial, palavras que são acentuadas conforme a regra do acento diferencial não serão justificadas por outra regra. Então, se a sua palavra, a palavra que você está analisando, se enquadra dentro da regra de acento diferencial, ela não vai ser justificada por outra. Sendo assim, a palavra tem é um acento diferencial. Portanto, não se enquadra aqui. Já é um monossílabo. A é um monossílabo. E nós também é um monossílabo. Portanto, letra B é o nosso gabarito. É a única palavra que foge da regra que as outras utilizaram. Número 4, temos o seguinte: assinale a alternativa cujo conjunto de palavras segue a mesma regra de acentuação que o termo bíceps. Vejamos. Bíceps é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada com PS. Vejamos. Armazéns. Oxítona terminada com em ou ens. Não é o que queremos. Cálido. Cálido é uma proparoxítona. Também não é o que queremos. Amável é uma paroxítona terminada com L. Se enquadra, mas as outras duas não. Então não é o que queremos. Pontapé. Oxítona terminada com E. Órgão. Paroxítona terminada com ditongo. Nível. Paroxítona terminada com L. As duas últimas se enquadram, mas pontapé não. Então não é o que queremos. Vatapá.
Percebam, oxítona terminada com A, carajá, oxítona terminada com A, ananás, oxítona terminada com A. Não é o que teremos. Caráter é uma paroxítona terminada com R, ok. Revólver, paroxítona terminada com R. E álbum, paroxítona terminada com M. Sendo assim, perfeito, é o nosso gabarito. Vamos ver o restante? Ninguém é uma oxítona terminada com em. Límpido é uma proparoxítona. Sólido também é uma proparoxítona. Então, não é o que queremos. Letra D, de fato, é o nosso gabarito. Número 5 diz o seguinte: sabe-se que a sílaba tônica é aquela pronunciada com mais intensidade em uma palavra e que, de acordo com a tonicidade, elas podem ser classificadas como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Diante do exposto, identifique a alternativa na qual as palavras apresentadas podem ser classificadas respectivamente como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vejamos aqui. Precisamos encontrar palavras que tenham esta classificação analisando a sílaba tônica. Começando com clímax. A palavra clímax é uma paroxítona, tá? Então, não é o que teremos, já que nós teremos na primeira opção oxítona. Sendo assim, apaga. Ágape. Ágape é uma proparoxítona. Também não é o que teremos, porque na primeira opção temos que ter uma oxítona. Nobel. Nobel é uma oxítona. Nobel, última sílaba tônica. Perfeito. Âmbar também é uma paroxítona, perfeito. Anátema, aqui nós temos uma proparoxítona, que é exatamente o que teremos. Perfeito, letra C é o nosso gabarito. Certo, pessoal? Perfeito. Então vamos para a próxima questão, número 6, diz o seguinte: considerando as regras ortográficas de língua portuguesa, assinale o item em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Vejamos, letra A. Aprazível é com Z? Sim, perfeito. Autorreferência, tudo junto com um duplo R, perfeito. Subrepetício, perfeito. Sub separado com item, com hífen. Aqui, ó, radical começando com R. Maravilha, pessoal. A princípio, letra A é o nosso gabarito. Vamos ver o restante. Poetisa, ok. Milanesa, errado. Aqui deveria ser com S. Burguesia, corretíssimo. Perfeito. Só que aí a milanesa está errado, não é o nosso gabarito. Cachumba, já começou errado. Aqui é com X. Mexerica, correto. Mexilhão também. Então, a letra C está errada por causa de cachumba. Aqui na letra D, pessoal, eu tenho uma chateação em relação à banca. Por quê? Notem que a banca trouxe estrangeiro, ok, é com G, tudo certinho. Cafajeste, tudo certinho. E viagem também está tudo certinho. E aí, o que eu considero que a banca deve ter analisado? A seguinte situação. Estamos falando sobre substantivos. E aí, como substantivo, o correto seria G e não J. Ok? Portanto, a letra D, a princípio, também poderia ser nosso gabarito, uma vez que a grafia das 3 palavras estão certas. Porém, como há possibilidade de viagem também ser com G, a gente deixa em stand-by, tá? Enxaqueca, vamos lá. Aqui o correto é com X, no enxaqueca. Encharcar. Encharcar, o correto é com CH. E enxurrada, o correto de enxurrada é com X, certinho. Sendo assim, enxaqueca errado, encharcar também errado. Ficamos entre A e D. Neste caso, eu vou por onde? Vou pelo caminho que eu tenho mais certeza, que é que a letra A
todas as palavras estão escritas de maneira adequada. Certo? Então, letra A é o nosso gabarito. Número 7 diz o seguinte: considerando as regras de acentuação da língua portuguesa, assinale a afirmação correta. Letra A. Acentuam-se as vogais I, U, tônicas, ditongos, quando estão com outra vogal anterior. Não, gente, não é ditongo. É no hiato. Ok? Os exemplos estão certinhos. Outra vogal anterior, sim, mas é no caso de hiato tônico e não de ditongo. Letra A, errado. Letra B. Toda palavra oxítona é acentuada? Não. Nós só acentuamos oxítonas terminadas com A, E, O, mais plural, né? Em, ens. Ok? Então, não são todas. Letra C. As palavras recorde e filântropo são acentuadas por causa da prosódia. Aqui, gente, é o seguinte. As palavras recorde e filantropo, não, ó. Aqui, esse acento não existe e aqui também não. É recorde e filantropo, ok? Errado. Letra D. Os ditongos abertos em palavras paroxítonas são acentuados. Errado. Esta regra caiu no acordo ortográfico. Ditongo aberto não é mais acentuado. Letra E. Acentua-se a vogal da sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas com ditongos orais, seguidas ou não pela letra S. Exemplo, vácuo, ditongo, ó, no final, perfeito. Insônia, férteis, perfeito. Letra E, nosso gabarito. Número 8. Considerando as regras de tonicidade, assinale a alternativa correta em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Vejamos. Máquina, jacaré e arquétipo. Máquina é uma proparoxítona. Jacaré é uma oxítona. E arquétipo é uma proparoxítona. Sendo assim, não são acentuadas pela mesma regra. Solitárias, aqui é uma paroxítona terminada com ditongo. Álbum é uma paroxítona. E mãe é uma monossílaba. Não é acentuada pela mesma regra. Espécie é uma paroxítona. Inútil, paroxítona. Coração, oxítona, não é o que teremos. Médico é uma proparoxítona. Últimos, proparoxítona. E bíceps é uma paroxítona terminada com PS. Não é o que teremos. Ninguém é uma oxítona. Alguém, oxítona. E também oxítona, ambas terminadas com EM. Então, é o nosso gabarito. Certíssimo. Vejamos número 9. Diz o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra indicada retirada do texto tem sido acentuada seguindo regra distinta das demais. Vejamos aqui. A palavra já é uma monossílaba. A palavra é uma monossílaba. A palavra nós também é monossílabo. E em todos esses casos são monossílabos tônicos, tá, gente? É esta a justificativa. A palavra tem. Ela é uma monossílaba? É. É acentuada por este motivo? Não. Até mesmo porque nós vamos acentuar monossílabos tônicos terminados com A, E, O. O EM não entra. O que acontece com a palavra tem é porque ela é um acento diferencial, ou melhor, ela possui um acento diferencial. E segundo a regra, palavras que possuem este tipo de acento não serão acentuadas, ou melhor, não serão justificadas por outra regra. Sendo assim, letra D é o nosso gabarito.
E a letra E é o monossílabo tônico. Ok? Continuando, número 10 diz o seguinte: dentre os conjuntos de palavras a seguir, aquele que apresenta todos os termos grafados e acentuados corretamente é ultrarromantismo, perfeito, não tem acento. Ultrarromantismo é uma paroxítona terminada com O, sendo assim não é acentuada mesmo. Jejum é uma oxítona terminada com o M, né? Também não é acentuada. Atrás. Aqui temos erro na grafia, porque atrás é com Z. Amenizar. Amenizar está corretíssima. Subterfúgio também. Qual é o problema? Atrás com Z. Então não é o que queremos. Mini saia, corretíssimo, 2 S's. Micro-ondas, certíssimo. Após o acordo ortográfico, a gente vai colocar um hífen ali, entre duas vogais repetidas. Subrepetício. Aqui nós temos o prefixo sub com um radical começando com R. Então tem hífen. Cãibra. Também temos hífen, uma oxítona terminada com A. Hífen não, perdão, acento. Até mesmo porque o tio também serve para fazer o som nasal, né? Senão ficaria caibra. E não é o que teremos, não é a ideia da palavra, o sentido da palavra. Sendo assim, a letra B, a princípio, tudo certinho é o nosso gabarito, mas vamos conferir o restante. Presságio, 2 S's e G, perfeito. Privilégio, não é privilégio, errado. Prestígio, correto. Pagem, corretíssima. Perfeito, errado ali vai estar na segunda palavra, então não é o que queremos. Cerejeira, correto. Janela, correto. Coragem é com G, então já está errado. Canjica, com J, perfeito. Giló é com J. Girafa, perfeito. Geleia, perfeito. Errado está no giló. Letra B, de fato, é o nosso gabarito. Número 11 diz o seguinte: considerando a classificação das palavras de acordo com a sua sílaba tônica, sabe-se que há 3 tipos distintos: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Diante de tal, o conjunto de palavras em que todas apresentem a mesma classificação tônica que mitologia é, vamos lá, mitologia. A palavra mitologia é uma paroxítona terminada com A, tá? A gente separa ali, mitologia. Então, gi é a sílaba tônica, perfeito? Vamos lá. Heróico, sílaba tônica. Narrativas, sílaba tônica. Publicado, sílaba tônica. Naturalista, sílaba tônica. A princípio, letra A já é o nosso gabarito, mas vamos conferir o restante. Nórdicas, aqui é uma proparoxítona. Artísticas, também. Então, já cancela porque não é o que queremos. Tratando, ó, paroxítona, ok. Ocidental, oxítona, já não é o que queremos. Épocas, o é nossa sílaba tônica, então é uma proparoxítona. Bibliográfico, também, e proparoxítona não é o que queremos, né? Heróis. Na palavra heróis, nós temos uma oxítona, já não é o que queremos. Sendo assim, letra A é o nosso gabarito. Continuando. Número 12 diz o seguinte: o vocábulo destacado e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais apresenta a mesma tonicidade que o termo destacado na sentença. Então vamos lá. Físicas. Como a banca terra tonicidade é a sílaba tônica, que está aqui. Esta sílaba está na antepenúltima posição, então é uma proparoxítona. Precisamos encontrar a palavra que também seja proparoxítona. Observem, responsáveis. Aqui nós temos uma paroxítona. Por quê? Penúltima sílaba tônica. Ninguém. Aqui é uma oxítona.
Como você sabe, Dani? Ué, ali nós temos uma última sílaba tônica. E a oticítona é justamente isso. Doméstico. Proparoxítona. Perceba, a sílaba tônica está na antepenúltima posição. Então, a princípio, letra C. Diárias. Aqui, gente, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. E a letra E? Situação. Nós temos uma oxítona. Sendo assim, letra C, de fato, é o nosso gabarito. Número 13 diz o seguinte: na sentença, tocou ao piano uma peça clássica, o item que apresenta a mesma regra de acentuação gráfica da palavra em destaque é: letra A, Olimpíada. Aliás, antes disso, vamos analisar a palavra em destaque, que é a palavra clássica. Ela é uma proparoxítona. Observem que a sílaba tônica está no clas e, por ser proparoxítona, ela é acentuada, porque toda proparoxítona é acentuada. Vejamos, letra A. Olimpíada. Opa, a princípio já temos o nosso gabarito, porque separa a sílaba olimpiada. A sílaba tônica está no pi, então é uma proparoxítona. Álbum. Aqui nós temos uma paroxítona, porque a sílaba tônica está na penúltima posição. Cafeína. Temos um hiato tônico. Revólver. Temos uma paroxítona terminada com R. Sendo assim, letra A é o nosso gabarito, ok? 14. Assinale a alternativa que contém palavras acentuadas de mesma classificação e mesma justificativa. Então, nós precisamos de palavras que estão sendo acentuadas pela mesma justificativa e que são classificadas da mesma maneira. Vejamos. Pátria. A palavra pátria é uma paroxítona, né? A sílaba tônica está no pá. Pátria. Tudo junto no final. Paroxítona. Estátua é também uma paroxítona. A palavra atribuídas, ela é classificada de acordo com... Ela é uma paroxítona, perdão, mas a justificativa de acento dela é por ser um hiato. Grécia, a palavra Grécia é uma paroxítona. A palavra mistério também é uma paroxítona. Então, aqui a primeira parte, todas são paroxítonas, certo? O problema está a falar que elas são acentuadas por serem terminadas em ditongo crescente. Não, porque atribuídas é um hiato tônico. Então, a letra A está errada. Letra B, Grécia, aqui é uma paroxítona. A palavra herói, gente, ela é uma oxítona terminada com ditongo aberto. Então, ela vai ser acentuada. E aí, vejamos, olha, paroxítona com oxítona, já está errado. A banca trouxe falando que todas são proparoxítonas. Pagãs não é proparoxítona. Edifícios. Então, aqui, letra B, errado. C. Hércules é uma proparoxítona. Clássica também. Tessalônica também é uma proparoxítona. Aristóteles também é uma proparoxítona. Heracles também é uma proparoxítona. E, além disso, todas elas são acentuadas por serem proparoxítona. Então, a letra C já é o nosso gabarito. Públicos é uma proparoxítona, e a banca veio falando que é uma paroxítona. Então, a letra D também já não é. Letra C, certinho, é o nosso gabarito. Número 15 diz o seguinte: assinale a alternativa que contém palavras acentuadas pela mesma regra. Vejamos. Maré é uma oxítona. Está também é uma oxítona. São é uma monossílaba, então já não é o que queremos. Câmera é uma proparoxítona.
Láctea. Aqui nós temos uma paroxítona, então também não é o que queremos. Distância. Paroxítona terminada com ditongo. Observatório. Paroxítona terminada com ditongo. Califórnia. Paroxítona terminada com ditongo. Perfeito. Letra C, a princípio, é o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. Astrônomos é uma proparoxítona. Destruídas é a regra do hiato. Então já não é o que queremos. Letra C é o nosso gabarito. 16. As palavras família, Cecília e suplício têm em comum o fato de serem. Vamos lá. Família é uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Cecília, paroxítona terminada com ditongo crescente. Suplício, paroxítona terminada com ditongo crescente. Sendo assim, letra D é o nosso gabarito, né? Porque aqui proparoxítona, não é? Ficamos entre A e D. E o ditongo, ele é crescente. Ele começa no I, que é uma semivogal, e sobe para o A, que é uma vogal. Então, ele está crescendo. Sendo assim, letra D de dado. Número 17 diz o seguinte: assinale a alternativa a qual os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Vejamos. Letra A. Súbita. Aqui é uma proparoxítona. Trêmula, proparoxítona. Facínora, também é uma proparoxítona. Só que a banca trouxe que são paroxítonas terminadas com A. Não são. Poxa, errou ali no final. B. Lábio é uma paroxítona terminada com ditongo. Império é uma paroxítona. E sanguinária, paroxítona. Terminadas em A, E, O, não. Se a paroxítona, inclusive, gente, anotem aí. Paroxítonas terminadas com A, E, O não recebem acento. Observação, tomar cuidado com os ditongos, porque se for um ditongo terminado desta maneira, aí tudo bem. Neste caso aqui, justificativa errada, porque são terminadas com ditongo. C, ágil, é uma paroxítona terminada com L. Insondável, paroxítona terminada com L. Visível, paroxítona terminada com L. Justificativa, justamente esta, perfeita. Letra C, redondinha. Vamos ver a D? Ímpeto é uma proparoxítona. Já viu o erro aqui do ímpeto. Aqui, ó, tá falando que são proparoxítonas terminadas com A e O. Gente, proparoxítona, todas são acentuadas, independente de qual seja a terminação, ok? 18. Está acentuado pela mesma regra de consequência o vocábulo. Vamos lá, começando com consequência. Vamos saber qual é a regra, né? Para daí poder comparar. Temos consequência. Temos uma paroxítona terminada com ditongo crescente. Beleza, agora a gente já consegue entender aqui e comparar. Herói. Aqui nós temos uma oxítona terminada com ditongo. Lírio. Temos uma paroxítona terminada com ditongo. Bêbado. Temos uma proparoxítona. Ínterim. Temos uma proparoxítona. Sendo assim, letra B é o nosso gabarito. Tranquila, né? 19. Assim como dor, é exemplo de palavra monossílaba. Já o não, aqui vai ser um hiato tônico. Então, teremos dissílaba. Porque monossílaba é uma sílaba só, né? Seu é uma monossílaba. Rua é dissílaba. Por quê? Separa. É rua. Até também é uma dissílaba. Porque separa.
até. Sendo assim, letra B é o nosso gabarito. Número 20. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Da mesma forma que no vocábulo ideia, o acento gráfico caiu em desuso na palavra herói. Não, a palavra herói, ela é uma oxítona terminada em ditongo, então não em ditongo aberto, então é acentuada. Chapéu, a mesma coisa, é uma oxítona terminada em ditongo aberto, então é acentuada. Heróico, heróico caiu. Por quê? É um ditongo aberto numa paroxítona, então não acentua mais. Coronéis, oxítona terminada com ditongo aberto. Sendo assim, letra C é o nosso gabarito. Certo, pessoal? Perfeito. Acabamos aqui a nossa aula de resolução de questões. Vejo você no próximo bloco. Até já!